Então, assim, segunda parte, vamos começar aqui. Los policías trabajan en la de policía. O policía. Entonces, en portugués, polícia. En español, policía. Estamos hablando de una palabra heterogenérica, no, heterotónica. Yo iba a hablar heterogenérica. Ambulancia, comisaría, guardia, oficina. ¿Quién sabe la respuesta? Guardia de CCC. Mira, los policías trabajan en la... ¿Quién sabe el significado de oficina? Oficina en español confunde, né? Em português seria escritório. Então, uma palavra, uma pessoa que trabalha em uma oficina, trabalha em um escritório, né? E a palavra escritório existe em espanhol, que significa escrivaninha. Perfeito, Malu. Muy bien, Malu. Isso mesmo. Comissaria. Los policías trabalham na comissaria de polícia. Perfeito. Isso mesmo. Perfeitamente. Letra B. De baloncesto, de Barcelona, de boludo. Número 12. 12, palavra heterosemântica, porque doce em espanhol é uma coisa, em português é outra. Qual é o contrário antônimo de quitar-se la ropa? Eu vou quitar-me la ropa. Me quité la ropa. O que eu estou fazendo? Então, qual seria o contrário, o antônimo? Mira, a palavra contrário não há acento em espanhol, porque é uma liana terminada em ditongo. Em português é o contrário, paroxítona, né? Leva acento. E antônimo, por mais que eu hable antônimo, acento agudo, que se chama tilde. Em espanhol não há circunflexo. Então, já acertaram. Muito bem. Sophie, Everton, Elda, Manu, perfeito. Poner-se. Poner-me la roupa, né? No português se pode falar vou pôr, pero em português normalmente falaríamos colocar. Em espanhol, poner-me. Porque o verbo é pronominal, verbo reflexivo. Eu me pongo, tu te pones, ela se pone, nós nos ponemos, tá? Então é um verbo perfeitamente, letra A. É um verbo pronominal, um verbo reflexivo, tá? Vamos lá para outra pergunta de básico 2. Que artista pintou a inquietante persistência da memória? Assim, há pessoas que podem estar em um C1 e não saber, e há pessoas que nunca estudaram língua espanhola e podem saber essa resposta. Pero, para uma pessoa que já está em um básico 2, seria uma coisa muito importante saber. La persistência de la memória é um dos quadros mais importantes deste artista. Então, quem foi que pintou la persistência de la memória? La persona que pintou é um dos nomes mais importantes do surrealismo. Surrealismo. Então, hasta agora, nadie respondeu corretamente. Não é Picasso. Eu sei que Picasso é muito famoso, pero Picasso é de cubismo. Isso, perfeito, Manu. Salvador Dalí. Esta é uma das obras mais importantes de Salvador Dalí. Isso, perfeito. Idiomas, olha que tal. Então, mira, esta é a persistência da memória, tá? De Salvador Dalí. 1904-1989 foi a época que viveu Dalí, tá? Este quadro, a persistência da memória, é muito pequeno. É mais ou menos como se fuera, imagina a pantalla de la computadora, el tamanho de um quaderno, mais ou menos, um quaderno grande, normal, é mais ou menos o tamanho do original, do quadro original, tá? Esta é a persistência da memória de Salvador Dalí. Vamos para a segunda pergunta de básico 2. Que ano chegou Cristóbal Colón a América? Este ano é um dos anos, creio que é o ano mais importante de língua espanhola. É um ano que há em muitos livros de história, incluso Eduardo Galeano, quando escreveu Venias Abiertas de Latinoamérica, ele empieza falando deste ano e termina a obra falando deste ano. Vamos tentar compreender por la lógica aqueles que não responderam todavia.
Vamos pensar por la lógica. Quando hablamos em Brasil, pensamos que os colonizadores chegaram a Brasil em 1500. Agora pensa o seguinte: que ano chegou Cristóvão Colón à América? Deve de ser mais ou menos 1500 para um pouco antes. Então, alguns já responderam corretamente. Manu, Maria Luísa, Malu e Sophie. 1492. Esta fecha é a fecha mais importante que há de países de língua espanhola. Mira que eu puse aqui, ó. 1500, claro, é uma fecha redonda. Cristóvão Colón chegou por la primeira vez à América, em Bahamas, em 12 de outubro de 1492. Incluso eu vou falar uma coisa para vocês. Incluso aqui em Curitiba, onde eu vivo, onde muitos de vocês vivem, onde em outras cidades de Brasília fazem isso, em outras partes do mundo, que é uma fecha de festividade para as pessoas de países de língua espanhola. Incluso aqui em Curitiba, dia 12 de outubro, em Plaza de Espanha, há sempre comemorações. E há sempre algumas partes, pode ser em Bosque, falando em português, Bosque São Cristóvão, ou em outras partes, que o domingo mais cerca de 12 de outubro vai ter fiestas com missas, com tiendas que vendem as coisas, né? Lojas que vendem de coisas de língua espanhola. 1713, quando se fundou a Real Academia Espanhola, e 1200 é também uma fecha muito conhecida de los países de língua espanhola, que é uma coisa quando começou a ter uma gramática única de los países de língua espanhola. Por isso aqui estou, principalmente os 3 de B, C e D, são as fechas, os anos mais importantes de língua espanhola. Tá? Qual era o nome de pila de Che Guevara? El Che, básico 2. ¿Por que esta pergunta? Porque a palavra pila é uma palavra de língua espanhola. Então, qual é o nome de pila? Nome de pila seria equivalente, já vi que alguns responderam, o primeiro nome. Em espanhol, podia perguntar qual era o primeiro nome de Che Guevara. Carolines Balqueiro, agora na live também. Vamos volver a falar espanhol. Simón José Ernesto Emiliano. 4 pessoas muito importantes para Latinoamérica e para o mundo, pero principalmente para Latinoamérica. Mira, qual é o nome de pila? Qual o primeiro nome? El primeiro. Mira que aqui é um resumo, né? Simón Bolívar. Se vamos para Venezuela, vai ter a moneda, né? Que tem que ver com o nome Simón Bolívar. José Martí, como Simón Bolívar. Se vamos a viajar para países de língua espanhola, sempre nos países de língua espanhola há uma plaça, há uma estátua, há algum monumento com os nomes, com as estátuas de Simón Bolívar e com José Martí. São nomes muito importantes. Claro que o mais conhecido de todos, né, que há é Che Guevara. Che porque viene de los gauchos. Estamos hablando de la região de los Pampas, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, né? Chile no, Brasil, sur de Brasil. Donde hablamos el Che. Entonces, por eso que es Che Guevara. Pero el nombre es Ernesto Guevara de la Sierra. Ah, entonces hay muchas cosas importantes acerca de la vida de él. E como curiosidade também, Emiliano Zapata. Vocês já viram que aqui em Curitiba e em algumas outras cidades há um bar que hablamos Zapata. Pero, claro, este Z, a letra Z, em espanhol tem sonido como se fuera uma C cedilha del português. Por isso que hablamos Emiliano Zapata. Pero era um revolucionário mexicano muito importante, tá? Então, aqui são nomes de 4 pessoas importantes da América Latina. Latinoamérica. Mais uma pergunta aqui de básico 2. Qual é a moneda de México? El dólar mexicano, el peso mexicano, el nuevo sol o el quetzal? Hola, buenas noches, María Clara, muchacha. Como ustedes están? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nuevo sol. Alguien respondió Nuevo Sol. Nuevo Sol es la moneda de Perú. Perú.
Quetzal es la moneda de Guatemala. Dólar mexicano no existe. Entonces, letra B. Sophie, Elda y Everton ahora. Muy bien. Vamos para la próxima. Entonces, esta es letra B. Como hablé, Nuevo Solia de Perú, Quetzal de Guatemala, dólar mexicano no existe. Morgana Wink chegou com todo. Eu sei que tu vas a escrever uma palavra em chat que empieza com a letra P, pero vou continuar. É um chiste interno, uma piada interna. Então, el peso mexicano. Quem pintou Guernica? Como perguntei aquela hora, quem pintou, quem foi o dibujante de La Persistência de la Memória, agora eu pergunto quem pintou Guernica. É um quadro, arte que representa a Guerra Civil Espanhola. Mira, eu já vou mostrar a imagem. Aparece com uma cabeça de buey, uma persona em el suelo, um niño en el brazo de la madre. Es una representación muy grande. El original es muy grande también. Juan Miró, Maruja Mayo, Juan Gris o Pablo Picasso. Son algunos de los pintores más importantes, más conocidos de España. No es Juan Miró, no. No sé. Es en la verdad el nombre más conocido de estos pintores que están aquí. Letra D. Muy bien. Letra D. Perfectamente. Pablo Picasso. Mira, este quadro que estava falando para vocês. Eu sei que está pequeno, né? Pero creio que vocês conhecem porque é muito famoso, tá? Então, quem pintou Guernica foi Pablo Picasso. Outra pergunta de básico 2. Elige a palavra que não está acentuada corretamente. Então, aqui, ó, mira. Aqui, dia, mamá, comércio e academia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ah, muchacho, está subrayado de rojo. Claro, eu propositalmente, eu deixei a palavra junto com a letra. Porque se eu deixasse separados, a palavra que estivesse escrita com erro em língua espanhola seria a única subrayada de rojo. Aqui, dia, mamá, comércio e academia. Mira como eu hablo. Academia é uma palavra heterotônica com relação ao português, tá? Então já não é a letra B, não. Dia em espanhol tem acento. Mira, Andalucía, dia, tenía, tía, frio, que nós vimos na primeira pergunta, dia tem acento. Academia tampouco é. Em português, hablamos academia, não lleva acento. Em espanhol, hablamos academia, lleva acento. Se for o contrário, tendría acento em português e também em espanhol. Pero não é acento. A resposta la única que está errada, Everton. Solo tú que acertaste. É a palavra comércio. Por quê? Já falei em outra questão. Comércio. Em português, chamamos de paroxítona terminada em ditongo. Em espanhol, llana terminada em ditongo. Não leva tilde essas palavras. Todas as palavras que são llanas terminadas em ditongo em espanhol não vai levar. Por isso que academia tampouco leva. Comércio tampouco. Tá bem? Vamos para a próxima pergunta de básico 2. Elige a alternativa em la que a conjugação do verbo beber em presente está incorrecta. Eu bebo. Ele bebe. Estou um pouco malo de la garganta. Tengo um pouco de gripe. Tengo um pouco de resfrio. Por isso que estou todo o tempo com água e com Gatorade e com água de coco também. Ele bebe, eles bebem, vos bebes e tu bebe. Há uno que está escrito de maneira errada. Qual é? Sophie, tu estás muito rápida. Muito rápida. Eu bebo está correto. Ele bebe também está correto. Eles bebem está correto.
la confusión sería entre D y C. Vos es una variación del tú, que se usa en algunos países de América del Sur. Si en vosotros hablamos bebéis, vos es bebés. Solo sacar la letra E. La única que está errada es la letra E. Perfecto, Sofía, eso mismo. Tú bebe, yo bebo, tú bebes. No. Solo que no con acento, tá? Yo bebo, tú bebes. Sin acento, tá bien? Pero tú ya había respondido correctamente, tá? Entonces es la letra E, tú bebes, tá? Sin acento. La última pregunta de básico 2. Después vamos para para la próxima, né? Que sería intermedio. Curiosidad acerca del muchacho. ¿Qué ritmo me gusta bailar más? ¿Qué ritmo más me gusta bailar? Aquellos que me conocen saben. Bachata, cumbia, salsa, reggaetón o tango. No, yo no estoy hablando que no me gustan los otros. Yo estoy hablando que hay uno de estos que más me gusta bailar. ¿Y cuál es? Que me gusta mucho. Manu, Everton, ustedes conocen muy bien el muchacho. Sophie, ustedes saben cómo es el muchacho. Perfectamente. Salsa, de todos los ritmos musicales del mundo que yo conozco, la salsa es lo que más me gusta. Yo creo que estoy escuchando una salsa, incluso los dedos de los pies están así, porque me gusta mucho. No sé si ustedes gustan también de la salsa, qué ritmo ustedes gustan más. No sé. Pero vamos ahora a empezar otro nivel. Pero antes de eso, deja de ser así para dejar claro una cosa. Sophie gusta también. Malu también ahora respondió la letra C. Perfecto. Ahora en este momento terminamos el básico 1. Yo sé que fueron preguntas en general algunas fáciles, otras difíciles.